Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 até o 46. Vamos lá? Olha o que diz aqui no versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Observa bem na tela esse versículo, ele é muito interessante. Que diz bem assim, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, isso mostra o quê? O tempo todo as pessoas fazendo pergunta para Jesus e Jesus silenciando. E aí depois, o que aconteceu aqui? Eles se reuniram para tramar contra Jesus, porque o tempo todo eles se juntavam, faziam uma pergunta difícil para Jesus, Jesus conseguia sair dessa pergunta difícil. Fazia outra, Jesus fazia outra resposta, às vezes Jesus fazia uma pergunta que eles ficavam sem conseguir responder, e aí Jesus foi levando o ministério dele dessa forma. E aí nesse momento os saduceus eles fazem o quê? Eles se reúnem em conselho, eles se reúnem entre si, tramando como fazer Jesus cair em alguma resposta que ele pudesse dar uma resposta errada. Vamos ver o versículo 35, vamos continuar aí. O que aconteceu? E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, tá vendo? Querendo pôr Jesus à prova. Ele não queria aprender, ele queria colocar Jesus à prova. Perguntou-lhe, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E por que eles fizeram essa pergunta, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Porque, na verdade, os fariseus, eles tinham extraído do Antigo Testamento 613 mandamentos, 613 leis. Quando ele fala bem assim, qual é o maior mandamento da lei, é porque eles tinham extraído essa quantidade de número aí, 613. Lembrando que desses 613, 248 leis eram leis positivas e 305 leis eram leis negativas. Então, ao todo era 613. E eles ficavam o tempo todo em discussão qual era a mais importante, qual era a mais importante que a outra. E aí, nesse momento, eles pegaram uma dúvida deles e achando que Jesus não ia ter resposta nenhuma, e lançaram essa pergunta para Jesus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Vamos ver o que Jesus responde. Jesus, na verdade, ele faz um resumo aqui em dois, né? Que dois mandamentos são esses? Vamos lá. Olha o versículo 37. Jesus respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, amar o Senhor sobre todas as coisas, amar o nosso Deus, o seu Deus, sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento. Foi essa a resposta de Jesus. Então, até dos 10 mandamentos, se resume nesses dois, porque se a gente pegar assim, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o entendimento, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós vamos querer obedecer a Deus em tudo aquilo que vai agradar a Deus. E aí Jesus fala bem assim, este é o grande e o primeiro mandamento, botou o primeiro. Só que aí vem o segundo agora. Qual é o segundo? Aí Jesus vai falar, versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então Jesus, ele falou bem assim, o primeiro mandamento, o maior de todos, e o primeiro mandamento é ame o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Ame primeiro a Deus. E o segundo, ame o próximo como a você mesmo. Porque quando você ama o próximo como você ama você mesmo, você não vai querer roubar do próximo, você não vai querer matar o próximo, você não vai querer fazer nada contra o próximo. Então você vai querer ajudar o próximo, chorar quando o próximo chora, se alegrar quando o próximo vai se alegrar. Tudo isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. E depois ele fala no versículo 40, olha na tela de novo e olha o versículo 40. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Quando ele fala toda a lei e os profetas, isso aqui é todo o Antigo Testamento. Olha, você pega todo o Antigo Testamento, em resumo de toda a lei que vocês estão pensando aí, que são 613 leis, na verdade se resume tudo aí essas duas leis. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você ama a você mesmo. Vamos ver o que aconteceu? Olha o versículo 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhe perguntou. Agora foi Jesus que lançou uma pergunta para eles.
E olha o versículo 42. O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam, de Davi. Logo de imediato aqui, eles responderam o que eles encontram no Antigo Testamento, o que eles encontraram no Antigo Testamento, que o Messias iria ser quem é da descendência de Davi, filho de Davi. Só que agora Jesus vem com outra pergunta, mais difícil ainda. Observe o que Jesus fala aqui. Eles responderam isso, eles realmente, como eu falei, eles acreditavam que o Messias iria vir da linhagem de Davi, que iria levantar um rei da descendência de Davi, mas eles esperavam o quê? Um rei terreno, um rei que fosse tomar o poder à força, um rei que fosse derrubar Roma e pegar ali todos os judeus, o povo de Israel e se tornasse o que? Uma grande nação. Mas eles não estavam o que? Ligados na parte espiritual e do reino invisível. Só esperavam um reino que fosse tomar as coisas à força. Olha o versículo 43. E Jesus perguntou, então como é que Davi, pelo Espírito, chamou Cristo de Senhor, dizendo... Isso aqui agora, Jesus vai fazer uma citação lá do Antigo Testamento, que Davi, pelo Espírito, chamou Cristo de quê? Chamou Cristo de Senhor. Vai dizer o versículo 44. Isso aqui é uma citação lá de Salmo, capítulo 110, versículo 1, que ele vai dizer bem assim, ó, olha o versículo 44. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui é uma citação de Salmo 110, versículo 1, é o momento que Davi, pelo Espírito, ele consegue ver Deus Pai e Deus Filho. E ele consegue ver o que? Jesus sentado à direita do Pai. Então, quando Davi existia naquela época, Cristo já existia, ele já viu Cristo já existente ali, porque Cristo, Jesus Cristo, ele é eterno, tanto para o futuro quanto para o passado. E aí Jesus fala que Davi viu e falou isso aí. Não é isso aí? Olha o versículo 45, aí Jesus continua. Portanto, se Davi o chama de Senhor, né, o Cristo, né, como ele pode ser filho de Davi? A pergunta de novo, ó. Portanto, se Davi o chama de Senhor, então quer dizer o quê? Se o Senhor já existia antes mesmo, como ele pode ser filho de Davi? Jesus agora, ele fez uma pergunta que os fariseus iriam ficar sem palavras. Porque Jesus pegou um assunto difícil e falou bem assim, olha, se Davi viu o Cristo, como é que o Cristo vai ser filho? Como é que o Cristo vai ser mais novo, se já é antes de Davi? Mas claro que ele fez essa pergunta para calar esse povo que estava o tempo todo perguntando ele, na verdade, para colocar ele à prova e não para aprender. E olha o versículo 46, vamos finalizar esse capítulo com o versículo 46. Olha o que aconteceu. Será que o pessoal ficou animado? Será que o pessoal ficou discutindo? Olha o que aconteceu no versículo 46. E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Você viu aí, eles ficaram sem palavras e começaram até a ficar com medo de fazer perguntas para Jesus, porque fazia perguntas, Jesus respondia. Mas quando Jesus lançou perguntas, eles não conseguiam responder, tá bom? Mas espera aí, só quero te lembrar uma coisa, chegou até aqui no vídeo, nessa quantidade de minutos, está no finalzinho do vídeo, gostou do conteúdo? Deixa aí o seu curtir, deixa o seu comentar. E só lembrando, se você não é inscrito e está gostando do conteúdo, entra aqui, ó, vai aparecer uma bolinha dependendo de onde está assistindo. Se não aparecer aqui, entre embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho como todos. Toda vez que sair vídeo novo, tá saindo vários vídeos aí, ó. Toda vez que sair vídeo novo, você vai ser lembrado aí e você não vai perder nada, é tudo de graça, tá bom? E lembrando, aqui vai estar aparecendo as playlists de outros estudos. Deus abençoe, te aguardo no próximo vídeo.